Eu nem ensaiei as perguntas que você mandou. Mas A é bom. resposta. Eu já não queria mandar as perguntas, é que eu fui convencida que eu tenho que mandar as perguntas. Aí eu mandei duas, ele não ensaia as duas. Isso quer dizer, Nem não ensaiei. precisa. Bom, Tintim, Saúde. prazer em recebê-los, que a Isa está nos bastidores ali. Bom, você sabe como que é, não? Não? Não sabe nada. Eu tinha comentado com você no consultório um dia, né? Eu vi essa postagem quando você Quando eu lançou e lancei, tal, mas depois eu não vi mais também. Na verdade, assim, eu resolvi criar esse canal para conversar com pessoas interessantes, entendeu? E aí eu acho que os meus amigos são tão incríveis que tem tanta coisa para compartilhar que é legal que a gente possa bater um papo e falar para mais pessoas e de repente inspirar pessoas a serem melhores, mais animadas, enfim, no seu caso, né? Sim, terem um mindset mais legal e tal. E aí, junto com isso, eu resolvi tomar vinho, porque eu acho que a gente fica mais descontraído quando a gente bebe vinho e fala sobre as coisas de maneira mais profunda. Então, assim, consegui fazer você vir tomar um vinho na minha casa, gente. Vocês, no caso, que temos Isa também aqui, tomando vinho. Fiz até uma entradinha light para receber. Mas, enfim, falando do vinho, eu trouxe esse vinho aqui. Como eu sei que você é um cara que não tem muito costume de tomar, Sim. mas que eu sei que você já se abriu para isso de um tempo para cá. Quanto tempo faz? 2021, 4 anos que eu O voltei que a tomar. resolveu? A voltar a beber? Tomar vinho, assim, que eu sei que acho que você gosta isso, né? Assim, Não tomo cerveja desde 2008. Fiquei sem consumir nada de bebida alcoólica de 2016 a 2021. Em 2021 voltei a tomar alguns drinks. Eu tô tentando fazer o janeiro dry. Alguns drinks de vez em quando e vinho. Acho que mais por conta de socializar, assim. Não, pra mim o vinho tá bem associado mas essa é a ideia. a social, Então, e aí assim, eu também amo vinho, eu acho que pra mim é a bebida mais gostosa que tem. Eu tomo outras coisas, mas mais raramente. E aí eu falei, bom, Rafa, eu acho, porque pra cada pessoa eu escolho um vinho que eu acho que ela vai gostar. Aí eu pensei, bom, pro Rafa, eu acho que ele não deve ter tido acesso a tantas coisas, porque acaba que, né, você não tem tanto esse costume. Então eu queria te trazer um vinho que eu não sei se você conhece, que é um Amarone Valpolicella. Você já tomou esse vinho? Não. Que ele é um vinho que eu amo, é um vinho italiano. Eles falam que ele é um corpo forte, mas eu nem acho. Você achou ele forte? Não. Ele é um médio forte, assim. Ele é de Veneto, esse. Ele é uma safra 2013, então eu trouxe de lá e guardei para momentos especiais. Sinta-se privilegiado. Não, mas é verdade, assim, o Amarone é um vinho que eu gosto muito, porque apesar dele ter um pouco mais de corpo, ele tem fruta, então ele é um vinho gostoso, assim, naquele pesadão. Sim, não é por tão exemplo, o forte. argentino, sabe? Que eu imaginei que você conhecesse mais. Então eu escolhi esse vinho para você, para te apresentar alguma coisa diferente que você nunca tinha provado. E também porque eu acho que ele é mais potente, mais assim, mais marcante do que um vinhozinho branco. Acho que você prefere. Sim, prefiro. Eu imaginei. E aí, falando de um vinho potente, marcante e com força, eu acho que também isso te define muito. Eu acho que você é um cara que tem uma força, assim, que todo mundo vê, né? Então, assim, acho que você é um cara, determinado, que tem força, que tem uma mente, que agora está no momento mais importante ainda, que eu quero falar sobre isso. Mas que sempre foi um cara com uma mente poderosa, na minha opinião. Talvez você tenha tido outros momentos, mas em geral a gente te vê assim, né? A gente que assiste, que te acompanha das redes e eu te conheço um pouco mais profundamente. E aí eu queria saber de você como você se define. Então, primeiramente quero agradecer, né, o seu convite, né? Me sinto Tô super feliz. honrado e privilegiado de fazer parte desse grupo seleto de amigos que você está chamando para essa conversa. Fico muito feliz e honrado, muito obrigado, né? E só finalizando do vinho, então, eu voltei a beber mais por conta disso, socializar, e acho que o vinho é a minha bebida preferida, assim. Tenho tomado bastante Aperol hoje em dia, assim, bastante não às vezes, né? Mas ainda acho que o vinho combina mais, assim, com os amigos, né? Para sair, assim. O vinho combina com tudo. Agora, na vamos lá. alegria e na tristeza. Como que eu me defino? Eu me defino, como posso dizer, acho assim, filho de Deus, cara temente a Deus, né? Acho que mais ainda hoje, sempre fui, mas bem mais assim no último ano, assim, de um ano para cá. É uma pessoa que leva a vida de uma maneira leve, extremamente disciplinado, focado e que seguro de si, seguro de mim, com uma autoestima muito boa. A gente nota tudo. Com uma autoestima muito boa. Autoestima, gente, cada vez melhor. E com uma confiança em mim muito forte também. Acho que, na verdade, assim, acho que uma das coisas
qualidades, virtudes que eu quero ensinar se eu tiver um filho um dia, é justamente autoestima e confiança em si mesmo. Confiar que em tudo que você for fazer, você confiar que você pode, que você é capaz. Então me defino como uma pessoa assim, que vai atrás dos seus sonhos. Isso, eu sou assim desde pequeno, assim, de adolescente, eu fui atrás do meu sonho de ser personal trainer e tal. Então tudo que eu quis conquistar na vida, eu fui atrás e consegui. Então me considero um cara disciplinado, determinado e focado e que leva a vida de uma maneira leve. Sagitariana, Não pesada, gente, por isso que eu amo Sagitários da minha vida. Não pesada, assim, eu vejo que as pessoas, a maioria delas leva a vida é meio que um fardo. Nossa, a vida é difícil e tal, e eu fico me pensando, fazendo uma análise, mas será que minha vida é muito leve ou será que eu deixo ela leve? Será que eu que encaro assim? E eu que encaro assim, Mas isso eu acho que é o Sagitário. O Sagitariano, ele signo. é mais leve. Com certeza. Eu também, né, sou Sagitariana, eu também sou muito livre, muito leve, muito... Quer dizer, eu sou meio dura também, eu tenho meus momentos de rigidez, são muitos. Mas, em geral, eu me sinto super agradecida de viver, eu acho que isso é o nosso signo. Mas esse contraponto que o nosso signo, que é livre, que gosta de viajar, que gosta de curtir a vida, não sei o quê, com foco e objetividade, é um combo que poucas pessoas têm. Eu também me sinto uma pessoa bem focada. Eu tenho Capricórnio, por exemplo, na casa do trabalho, falando de astrologia, mas que é um signo terra, que tem foco, você deve ter alguma coisa assim. Mas essa soma é muito linda, porque ao mesmo tempo que você é focado, que você tem a sua rotina e você não abre mão dela, você tem a leveza da vida. Então, acho que é por isso que é um combo feliz e que todo mundo admira. Agora, voltando às coisas que você tem certeza e sempre foi assim, desde criança, essa confiança em si mesmo, ou o fato de saber que você pode fazer o que você quiser, nem sempre foi assim, ou sempre foi assim? Sempre foi. Porque você teve uma mudança, assim, que a gente também já conversou sobre isso e que eu queria que você falasse. Um dos temas que eu gostaria muito que você falasse é isso, assim. Poxa, você é um cara que foi, que conquistou, que fez tudo, que estudou, que se dedicou e que com a sua disciplina conquistou, claro, além do seu corpo, que isso é uma mínima parte, toda a sua história, a sua carreira de sucesso como profissional e de grana, de tudo, né? Tô falando de tudo. Mas em algum momento, que não faz tanto, você entendeu que você podia mais. Sim. Em que momento foi isso? Então, esse momento foi em 2023. Na É verdade, bem recente, né? que eu falei para você, sobre a vida inteira, eu não me lembro de um momento que eu não fui confiante naquilo que eu queria conquistar. Então, vou dar um exemplo para você. Quando eu tinha 15 anos, eu já queria fazer musculação. Eu jogava futebol e fazia karatê e já queria fazer musculação e meu pai não queria que eu fizesse. E daí tem uma... Tá lá o pai fazendo musculação, gente, postando a musculação. E nessa fase eu queria fazer e tal. No final do ano, que eu ia começar no ano seguinte a musculação, eu fiz uma viagem para a praia com 2 amigos, grandes amigos, e eles já treinavam, eles já tinham um corpo sarado, eu era magricelo. E no dia 31... Você pulou as ondinhas? Não, escuta só, uma história engraçada. No dia 31, à tarde, eu com um dos amigos meus, a gente conheceu 2 meninas à tarde na praia e ficou chavecando elas. Chegou a noite na festa de Réveillon, a menina que eu chavequei quis ficar com meu amigo, que era já forte, sarado, e não quis ficar comigo. Em nenhum momento eu fiquei, nossa, bravo e tal, eu usei aquilo como motivação, falei para ele, você vai ver, o ano que vem eu vou ficar mais forte do que você, eu vou ficar mais rápido do que você. Então, tipo assim, eu sempre foi meu, entendeu? Fui lá, conquistei o físico e a questão da profissão também. Meu pai era contra eu fazer educação física. Você gastou o papinho inteiro à tarde e não foi suficiente. Não foi suficiente. E aquilo foi uma motivação para mim entrar na academia e conquistar o corpo. Tipo assim, eu entrei focado para ficar forte, ficar sarado, com o abdômen definido, tipo assim, eu entrei e falei, cara, eu quero chegar num churrasco à tarde de camiseta, e a hora que eu tirar a camiseta, todo mundo ficar em choque, assim, e tal. Inclusive, continua em construção. Continua. Então, assim, aí começa a minha história de tudo que eu quis, eu conquistei, entendeu? E eu acho que talvez isso veio do meu pai, vamos supor. Meu pai fez questão que eu pegasse a faixa preta de karatê. E eu não gostava tanto de karatê. Por várias vezes eu quis parar. E ele falou, não, você não vai parar. Você vai até você acabar. Sim. Então acho que ali começou a moldar esse meu foco, determinação de ir até o fim nas coisas e de conquistar. E também eu vi muito do meu pai a vida inteira, quando eu jogava futebol, porque eu era muito habilidoso, mas não tinha tanta vontade.
E com 14 anos também comecei a trabalhar com ele e eu não gostava. E eu ouvia muito dele falar assim, não importa o que você faça, faça bem feito. Faça da melhor maneira possível. Então aquilo também marcou, tipo assim, o que eu for fazer, eu quero ser um dos melhores. Eu quero ser a excelência. Eu não quero ser mais um. Eu quero me destacar. E daí ali eu tive que bater de frente com meu pai porque ele queria que eu trabalhasse com ele, eu não gostava e ali daí com a musculação me apaixonei. E daí era um início promissor de uma carreira de personal, que naquela época não se falava quase, né? Começava a se falar da atividade física, dos benefícios para a saúde, começava a crescer essa coisa estética, né? Era uma época que quase ainda não tinha nutricionista, não tinha fisioterapeuta, não existia esses médicos de longevidade, não existia, estava começando. E a carreira de personal era promissora, né? E ali eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, Quando né? que você fez? Eu entrei na faculdade em 2005, e daí eu fiz um mês, parei e voltei em 2007, né? Por que você parou? Porque eu entrei fazendo a Unimap e meu pai não me Não ajudava deu em conta. nada, e daí era de manhã a faculdade, com o que eu ganhava à tarde no trabalho não conseguia pagar, e ia me endividar, eu parei. Eu fui vender roupa, daí porque eu sempre gostei de moda. Fiquei 1 ano e meio de vendedor numa loja, melhor vendedor da loja todos os meses consecutivos. Cogitei a virar gerente da sequência, mas a vontade de ser personal falava mais alto. Nossa, que lindo, né? Porque você foi estudar, que é muito E mais daí eu descobri a faculdade, proveitoso, né? daí eu descobri a faculdade em Limeira, pela metade do preço da Unimap. À noite eu podia trabalhar o dia inteiro e descobri que eu podia financiar pelo governo o FIES da faculdade. Falei, ah, isso aí. Fui, passei no vestibular, entrei na faculdade, daí no primeiro mês já comecei a dar aula numa academia que precisava de um professor. Um amigo meu indicou eu, porque eu já, nessa época daí, Você já tava eu já com- treinava já tava com 5 abdômen anos, lá já no estava com churrasco. abdômen, já era sarado, né? Gente, E daí, engraçado. e daí comecei a dar aula já no primeiro mês de faculdade. Entrei na faculdade e comecei a dar aula na academia. Então dava aula durante o dia, à noite ia para Limeira fazer a faculdade. Gente. Só dando um resumo para chegar onde você falou nessa virada não, de mas chave. eu entendo, é isso aí. E daí assim, o sonho era ser um personal conceituado na cidade, de sucesso, ter agenda cheia. O que eu achei que talvez demorasse, aconteceu já que eu me formei. Então foram 4 anos de estagiário, dando aula, né? Eu já dava um personal com a academia fechada às 5 da manhã, e já que eu me formei na Biorritmo, eu já enchi minha agenda à tarde e à noite, e com 4 meses de formado, eu estava pedindo a conta para virar só personal. Ali já começou a pergunta, isso em 2011. E agora? Vou pra onde? Vou para onde? Ali já começou. Ali, em 2012, eu já fiz um processo de coach com o André Franco, que era um personal que virou coach. Ah, eu lembro dele, André gente. Franco, Nossa, eu nem sabia que ele tinha virado coach. Virou. E já buscando a resposta. E agora? E essa resposta não veio durante 13 anos. Nossa, que coisa, né? Não veio. E daí assim, então eu fiquei 4 anos de agenda cheia como personal, 11, 12, 13, 14, fazendo curso, me atualizando, voltado na área específica. Aham. E daí, nesse meio termo, eu competi um campeonato de bodybuilding, vi que não era isso que eu queria e eu conheci o CrossFit. No CrossFit foi uma paixão à primeira vista. E eu conheci na Argentina. E daí, lá na Argentina, nem existia ainda o boxe CrossFit aqui em Piracicaba. Lá eu profetizei na aula. Eu quero dar aula disso e quero ser atleta disso aí. Quando eu voltei, eu comecei a treinar na academia e tal. Me inscrevi para fazer o curso em Goiânia. E daí os caras foram abrir CrossFit Piracicaba e vieram atrás de mim para virar head coach. Então aquilo que eu profetizei em abril, em novembro se concretizou, eu estava dando aula de CrossFit. Aí durante 6 anos, de 2014 a 2020, o CrossFit me preencheu. E eu Pronto, era isso. Era isso. Então eu conciliei com o personal. Então, porque eu ia te perguntar isso, assim, em que momento, nesses 13 anos, isso ficou latente? Porque a gente já teve uma conversa sobre isso. Não ficou latente. Na verdade, eu tive essa pergunta em 2011, 12 e agora, mas não ficou me incomodando. Eu não achei a resposta e continuei. Entendi. E daí, vamos lá, para também contextualizar. Nesse 2012, mais ou menos, estava começando a surgir a internet. Começando a consultoria online. Foi quando eu abri meu Instagram, gente, em É, 2012, da clínica, né? E daí ali, teve um amigo, principalmente da Biorritmo, que falou para mim, cara, você tem que trabalhar com consultoria online. Você tem que trabalhar com consultoria online. Eu falei, cara, eu não gosto disso aí. Eu não quero consultoria online. Eu gosto de dar aula. E aí, eu acho que assim, se eu tivesse que falar quais os meus diferenciais, o principal eu acho que era a paixão.
pela profissão de personal. Então, naquele momento, eu não me via fazendo outra coisa a não ser dar personal trainer. Então, eu falei, não quero esse negócio de online. Então, não quis me movimentar. Do CrossFit, eu quis fazer isso, mas eu não quis largar o personal. Era minha paixão. Falei, vou conciliar os dois. Conciliei por 6 anos. Coach de CrossFit dando aula em grupo, personal de CrossFit e personal de musculação. E atleta de CrossFit. Eu sempre gostei muito da questão de ser atleta, da alta performance. Então, ali eu me encontrei também. Então, assim, eu trabalhava muito e treinava como se fosse um atleta. E ia em campeonatos de final de semana. Foi assim por 6 anos, né? Em 2020, na pandemia... Você conheceu uma mulher que queria viajar e tomar vinho, aí acabou... Não. Na verdade... Não, tô brincando. Na verdade, em 2016 comecei... Gente, não dá pra abrir espaço da agenda pra esposa. Na verdade, em 2016 eu comecei a namorar a Isa e o namoro só deu certo porque ela aceitou a minha loucura como atleta de CrossFit, né? É uma época que eu treinava CrossFit Tá em falta, de querido, sábado. a gente tá aceitando muitas coisas. De sábado e domingo eu treinava de manhã e à tarde e essa coitada não falava um A pra Olha mim. lá, a gente tá aceitando muitas coisas, Brasil. Foi Agora, por isso imagina que a agora, gente tá casado. 10 anos depois, como tá esse mercado, gente. Ah, agora acho que ela nem aceitaria, né? Não sei como ela aceitou aquela época. Então foi por isso que a gente casou. Que a coitada não tinha um fim de semana. Aí, Os roteirinhos dela estão guardados desde 2016. Por isso que tá tudo pronto. Já... Não, domingo à tarde eu tava em casa, falava pra Viu, agora você precisa ir embora, porque eu marquei de treinar com o Vitor, com o Guidolin, e ela ia embora. Que judiação. Aí assim, então foi uma época boa, só que eu não fui para um próximo nível, eu não virei dono do box de CrossFit, porque eu nunca tive vontade de empreender. Eu não quis largar a musculação e o personal, fiquei fazendo os dois e assim, foi uma fase boa, virei uma referência de CrossFit na cidade, no estado, como atleta, fiz uma porrada de curso e tal, mas não me levou num outro nível financeiro, assim, num outro nível. Fiquei ali, né? Em 2020, na pandemia, eu percebi que a paixão pelo CrossFit passou, eu já não me via mais dando aula para o grupo, perdi o tesão, falar bem a verdade. O meu salário como coach de CrossFit funcionário não acompanhou o meu crescimento de personal, isso também me incomodava. Eu já não queria mais ser atleta de CrossFit porque meu corpo não aguentava mais, depois de 6 anos, né? Tipo, não dava mais conta, né? A idade chega para todos. E daí eu tomei a decisão na pandemia de sair do CrossFit, parar de treinar, de dar aula e vir trabalhar só como personal de musculação. Isso foi em 2020. Continuei com a agenda cheia, fazendo isso, dedicando, um crescimento assim ali na área e tal. E daí 2022, 2023 começou a me incomodar. E agora? E a gente teve essa conversa, você lembra? A gente teve. E agora? Você falou assim pra mim, eu quero falar sobre isso, porque eu acho que é legal as pessoas ouvirem. Você falou assim pra mim, eu não me lembro exatamente se era um carro que você ia comprar, uma viagem que você ia fazer, um apartamento. Era alguma compra, uma conquista de vocês, assim, que você falou assim, mas a gente vai fazer isso, mas pro meu padrão tá bom, né? É o que eu posso ter. Aí aquilo me doeu tanto de vos escutar, mas eu não quis falar isso, porque eu falei, gente, eu não vou ser invasiva de falar, mas por que você acha que você só pode isso, entendeu? Mas foi o que eu pensei na hora, eu falei, mas como assim você se colocou dentro de um patamar que é porque o meu padrão é esse e é isso que eu posso ter? Você falou uma coisa meio assim, não sei se é um carro, sei lá o que era que você ia comprar lá, ou viajar, sei lá. Acho que era uma viagem. Aí aquilo me marcou tão profundamente, assim, só que assim... Mas você não falou nada. Eu não falei, sabe por quê? Porque eu já tinha falado do dente, eu já tinha ido lá e falar, você não quer fazer o dente? Aí eu falei, nossa, lá vou eu cutucar o menino de novo, gente, botar defeito nas decisões que ele tem. Mas me marcou, porque assim como esse programa, por exemplo, né, que assim, tenho 38 espectadores, agora 38 seguidores... assim, eu tenho uma vontade de virar as chaves das pessoas que eu acho que é o que você se encontrou e vai se encontrar muito cada vez mais no coach, assim, mas pra mim é a comunicação, né? Eu me vejo na comunicação, de falar, de entusiasmar, eu falo que eu gosto de contaminar as pessoas com o meu entusiasmo, sabe? Então, assim, talvez eu não te falei porque foi uma consulta ali, você estava fazendo outra coisa e me marcou aquilo. E talvez porque da próxima vez que você foi lá, que foi 6 meses depois, você já tinha mudado seu mindset. Então, talvez, se eu tivesse ficado te encontrando, toda vez que você vai lá, você com o mesmo discurso, uma hora eu ia te falar, talvez, eu acho. Porque eu acho isso, eu falo, mas por que você colocou
esse padrão para você como máximo? Então, foi uma época complicada, porque acontece, como eu falei para você, eu sempre fui um cara de levar a vida leve, com muito entusiasmo igual você, otimismo, de bem com a vida. E o que aconteceu em 2022? O que aconteceu? Começou a me dar um vazio. Eu comecei a ficar inquieto, e assim, eu sempre tive um diálogo interno muito forte, eu comigo mesmo, eu com Deus, tal. E eu comecei a ter esse diálogo e não encontrar resposta. Por quê? Aquela paixão, aquele entusiasmo que eu falava de boca cheia, que eu ia ser personal até os 60, 70 anos, começou a diminuir. Eu não tinha uma perspectiva de visão positiva de futuro, de um crescimento. Eu não me via crescendo mais. E daí, assim, Mas financeiramente? Financeiramente. Daí eu contava historinha para mim que estava bom. Não, tá bom, quanto você ganha até aqui. Você tem que gastar menos. Que foi mais ou menos o que você falou para mim. Você tem que gastar menos e tal, baixar o padrão de vida, guardar um dinheiro e tal, né? Eu falava isso aí. E a hora que eu desejava ir para um próximo nível financeiro, eu ficava incomodado, porque parecia que eu estava sendo ingrato com Deus. Por tudo que eu tenho já, querer mais, então isso também me incomodava. E daí as coisas que eu pensava, mas o que eu posso fazer? Ir para a consultoria online? Nossa, ficar em casa montando planilha, não gosto. Conteúdo no Instagram, cara, não é minha cara. A gente teve essa conversa também. Montar uma equipe de personal, tal. Nossa, mas como que eu vou gerenciar? A pessoa, vou pôr outro personal a treinar lá no condomínio, mas a pessoa quer treinar comigo, isso aí também não vai rolar. Montar um estúdio personal, tá, mas eu vou ter que pôr um sócio, porque eu não tenho a grana para abrir. Vou emprestar o dinheiro no banco, vou arriscar assim. Empresariar também não quero. Empresariar não é isso que eu quero, tal. Nada me falava, não era isso. Eu não queria. Daí eu até falava assim para mim, nossa, será que agora eu fiquei preguiçoso depois de velho? Não quero fazer as coisas, né? E me vinha um vazio e às vezes um desânimo. E daí eu não deixava, eu falava, louco, cara, você é louco, desânimo? Você vive o seu sonho de ser personal, agenda cheia. Eu não me permitia ter esse desânimo. Só que começou a ficar aquilo lá cada vez mais latente. E sozinho eu não estava encontrando a resposta. E daí em 2023 eu falei, cara, eu acho que eu preciso ir no método CIS do Paulo Vieira. Eu sempre gostei dessa coisa de mindset, de coach, já acompanhava. Quando que você escutou isso dentro de você? 2023. Não, mas em que momento? Você estava fazendo o que quando você escutou, falou, é nesse lugar que eu vou? Não, na verdade eu estava buscando essa resposta, como eu já sabia quem era o Paulo Vieira. Por que eu estou te perguntando isso? Porque assim, isso é uma outra coisa que eu acho que é um ponto importante para a gente falar para as pessoas que, assim como a gente, eu tenho muitas outras inquietudes, como essa sua, que não vem ao caso porque hoje o assunto é você, mas assim, e que eu acho que as respostas estão dentro da gente, sabe? Essa semana atrás, aí eu escutei uma história da minha professorinha de yoga lá, falando que agora eu me encontrei na yoga, né? Agora eu tô tipo crossfit da yoga. E o beach tênis da yoga. Aí, mas eu acho, assim, enfim, eu me encontrei, eu acho maravilhoso, acho pro corpo legal e tal, mas eu acho que ela tem uma ligação com a mente que é muito incrível. Sim. E ela fala que existe uma passagem na yoga, que eu até preciso ler melhor para poder falar isso melhor, que fala que o mestre tinha pedido para a pessoa procurar não sei o que lá, e ela procurou e não achou. E aí o mestre tinha escondido dentro dela mesma. Então, que é uma mensagem, tipo, você às vezes busca fora o que na verdade está dentro de você. Sim. Então, que eu acho que assim, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, tarará, que às vezes a gente não acha, tá dentro da gente, Sim. entendeu? Ele tá dentro da gente. Por isso que eu tô te perguntando, em que momento você falou, eu vou fazer o curso, porque eu acho que pode estar lá a minha resposta, entendeu? Porque assim, como eu sabia do que se tratava mais ou menos o curso, eu tinha uma ideia, eu sabia que eram 4 dias, uma imersão profunda, bastante horas, de inteligência emocional, mentalidade. Eu falei, lá vai ser o encontro comigo mesmo. Lá acho que eu vou ter a resposta que eu estou procurando. Sim. Era muito claro isso para mim. E daí só que ali, ainda minha mente queria me sabotar. Falava, nossa, mas você vai gastar, você vai ficar lá 4 dias. Sem ganhar. Sem ganhar, você vai varar... Gastando e sem ganhar. Você vai varar a noite de sábado a domingo, você sabe como que é o último dia? Vai até às 7 da manhã do outro dia. Nossa, gente, você pra mim não. Aí eu falava aquilo, tá? Mas eu falava, não, mas você precisa ir. Entusiasta, com certeza. Você precisa ir e tal. Aí eu decidi que eu ia. E daí, como eu sabia que era uma coisa assim, que era legal o casal daí junto... Eu nem perguntei se a Isa queria ir, eu cheguei e falei pra ela, eu vou fazer um curso assim, ela nem sabia do que se tratava. Tem um curso assim, assado,
tal Passando. dia, eu preciso ir, você vai junto, vou te dar de presente. Presente. Ela querendo ganhar uma bolsinha da Gucci, ganhou o quê? O curso pra ficar acordada Curso até do Paulo outro dia. Vieira, Tendo que fazer story ainda. No primeiro dia, Ainda foi tendo que trabalhar. no primeiro dia ela falou assim pra mim, deixa eu ir embora pro shopping, por Ai, favor. judiaira, gente, judiação. Juro, pediu pra ir pro shopping. Não pode, porque a gente gastou tudo que a gente tinha aqui. Não pode comprar nenhuma pipoca. E daí, isso aí foi em novembro de 2023, E daí fui lá, aberto, para encontrar essa resposta. E daí, ali com as palestras, tá, olhando para dentro, eu encontrei as respostas que eu precisava, assim, na verdade, né? Que respostas? O que eu percebi? Eu percebi que eu estava numa zona de conforto e eu não estava me mexendo. Só que aquilo estava me fazendo mal. E aquilo, se eu continuasse naquilo, eu ia decepcionar as pessoas que eu mais amo. A Isa, meus pais, pra mim, assim. E eu falava, cara, você pode muito mais que isso. Você não pode parar por aqui. Você precisa buscar mais. Foi o que eu pensei quando você me falou. Tá? Eu senti isso. Só que ao mesmo tempo, eu senti que o quê? Eu estava aonde meu conhecimento me levou. Para mim, além está no conhecimento que eu não tenho. Então, eu precisava buscar mais conhecimento, fazer coisa nova, treinar, né? Pagar o preço para constar. E daí, estudar. Né? A gente não chega em lugar nenhum se a gente não se dedica para, né? E daí, olhando para dentro, qual o meu talento, né? Falei, cara, acho que, infelizmente, empreender assim, business, não é muito minha praia. O que é minha praia? Pessoas, comunicação. Eu me relaciono muito bem com as pessoas, né? Sou um cara que nunca brigou, nunca discuti com ninguém, me dou bem com todo mundo. Falei, cara, é pessoas, e daí vem isso aí. Cara, o jeito que eu levo a vida, acho que eu posso passar isso para as pessoas. Inspirar, né? Inspirar, levar uma vida Por isso mais que eu te leve. convidei, tá? Que é para você falar isso para as pessoas. Levar uma vida mais leve, ser autorresponsável, não se vitimizar, não culpar os outros, o governo, as coisas, porque ela não faz as coisas, assumir responsabilidade. Isso é tão importante mesmo. Correr atrás dos seus sonhos, fazer uma vida digna de ser vivida, né? Então, isso eu falei, cara... Que tem utilidade, né? Eu penso muito isso, que eu falo que eu me sinto subutilizada, por isso que eu queria... Uma das coisas que eu fiz foi o podcast, assim. A Confra foi uma delas e agora o podcast. Eu falo, gente, mas não é possível que eu vim só para isso. Eu tenho tantas outras coisas que eu posso oferecer, eu também me sinto subutilizada. E aí a gente se sentir útil, e eu acho, Rafa, que nesse sentido a gente se identifica muito também, que é um útil de ajudar o outro, entendeu? A nossa utilidade não é, nossa, eu vou fazer grana, eu vou comprar, sei lá, 700 mil, não sei quantos carros, também, porque a gente, né, a gente quer prosperar, a gente quer ganhar dinheiro, obviamente. Mas assim, cara, eu recebi tudo isso, todas essas facilidades. Por que não ajudar quem talvez não tenha a mesma clareza, a mesma força, a mesma disciplina, o mesmo foco, o mesmo acesso, né? Sim. Porque hoje todo mundo tem muito mais acesso do que você, por exemplo, que teve... Há 15 anos atrás. Entendeu? Quando você começou a fazer faculdade. Se você não fizesse uma faculdade à noite, você não poderia. Hoje em dia já não é assim. Não, hoje a faculdade é online, né? É tudo, entendeu? Então as pessoas têm mais acesso. Então eu acho muito legal, assim, por isso que eu queria que você viesse falar sobre isso, a maneira como você entusiasma as pessoas, assim. E daí, junto com isso, lá eu senti Deus muito forte falar comigo lá, contanto que lá eu tomei a decisão de focar no meu pilar espiritual. Saí de lá com a decisão de ler a Bíblia diariamente, fazer oração, devocional e começar a ir na igreja evangélica, né? Então, ali também eu entendi um propósito mesmo de Deus de ajudar ainda mais as pessoas. Eu ajudo como personal, né? Mas assim, eu posso ajudar mais as pessoas, né? Consequentemente, eu vou ajudar, vou impactar mais a vida das pessoas, consequentemente vai me trazer um retorno financeiro também. Onde esse retorno financeiro, com a minha generosidade, vou poder ajudar mais as pessoas, né? Não, porque dinheiro ele é fluido, ele entra e sai. E também eu enxerguei que assim, que é um negócio que eu consigo ir fazendo em paralelo com o personal, não preciso largar, porque eu tenho um apego, consigo ir fazendo em paralelo, e assim, é muito claro que eu não queria voltar para trás. Mas fala então melhor qual foi essa mudança, assim, então, como assim, você fez a estratégia da assim, mudança? Eu não queria em nenhum momento... De aula das 5 às 10, assim, né?